Desejamos mais uma vez levar-lhes uma mensagem da Palavra de Deus. E desta feita, o nosso texto está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. E lemos da seguinte maneira: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. O título desta mensagem é O Maior Evento da História Universal. A volta de Cristo será acontecimento de abrangência universal. É assunto de extrema relevância para todos os verdadeiros cristãos. A propósito, os próprios discípulos perguntaram dizendo a Cristo: declara-nos, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus está voltando. Nosso texto aponta 3 indícios de sua volta: certeza, tempo e anseio. Jesus está voltando, pois, em primeiro lugar, ele deu certeza de sua volta. Está escrito no texto básico desta mensagem: certamente cedo venho. Há 3 tipos de pessoas neste mundo. Há, primeiramente, os que não creem absolutamente na volta de Cristo. Em segundo lugar, há os que dizem crer, mas vivem como se não crescem. E em terceiro, há os que creem e vivem como crescem em Cristo Jesus. Estes são os verdadeiros cristãos de todos os tempos. A verdade não deixa de ser verdade, porque as pessoas não creem. As verdades sempre é a verdade. Se crida por muitos, por poucos ou apenas um, a verdade permanece sempre a verdade. Se muitos não creem, se poucos não creem,
ou se nenhum crê, a verdade continua sendo a verdade. Isto não muda os propósitos do Senhor. Nos dias de Noé, as pessoas também não criam no dilúvio, mas o dilúvio veio. Quando o povo de Deus, o Israel antigo, estava no Egito, Deus ameaçou o faraó com sua cúpula de enviar-lhes pragas. Eles também não criam nas pragas, mas as pragas vieram, senhores. Vieram do modo como Deus ameaçou enviá-las. E hoje não faz diferença. Se você crê ou se não crê, se acha bom ou se acha ruim, Jesus, de qualquer sorte, voltará, porque não depende de você crer ou de não crer. Ele está voltando, diz a palavra do Senhor. E a volta de Jesus causará alguns transtornos neste mundo. Quero citar apenas 2 transtornos que todos nós estamos sujeitos. Primeiro deles, talvez você esteja para fechar um negócio da China, como se diz na gíria comercial. Aquele negócio que dá muito lucro, que traz grandes vantagens para você. E eis que Cristo vem, e aí esse negócio irá por água abaixo. Talvez você esteja planejando uma viagem de férias. Já comprou o pacote? Está esperando o tempo chegar para viajar para as praias nordestinas? Ou talvez uma viagem internacional para as Ilhas Caimãs, para as praias de Dubai, ou quem sabe de Acapulco? E eis que Cristo volta e tudo irá por água abaixo. A volta de Cristo vai causar todos esses transtornos e muito mais do que eu e você imaginamos. Jesus falava acerca da destruição do templo em Jerusalém. E os discípulos ali, ouvindo-o, alguns lhe disseram: Senhor, declara-nos, que sinal haverá? Teces parousia, kai sinteleias tuaionos, da tua vinda e do fim do mundo. Assim está registrado no texto grego, no texto original. E ele deu alguns sinais. A primeira igreja, a igreja primitiva, ali representada pelos apóstolos, a igreja em sua forma embrionária, estava preocupada com o tempo da volta do Senhor. E então pergunta ao Senhor Jesus: que sinal haverá? Melhor, pede ao Senhor Jesus para dizer o sinal que haverá, ou os sinais que haverão da tua volta e do fim do mundo. É mistério dizer para os senhores que a volta de Cristo e o fim do mundo será um evento só, apenas um evento. Quando nós analisamos de forma crítica o texto grego, de forma gramatical, a chamada crítica literária gramatical, que nos ajuda a entender, a interpretar melhor o Novo Testamento, nós encontramos que no texto grego a palavra parousia
bem como sinteleias, vinda e fim, elas estão entrelaçadas. O texto grego mostra a ausência do artigo no substantivo sinteleias, ou seja, fim. E isto significa que, quando um substantivo ou dois ou mais substantivos estão ligados pela conjunção cai, e esse substantivo está desprovido de artigo, significa que esta palavra está inserida ou dependente da que possui artigo. E a palavra sinteleias, que significa fim, no texto original grego, está desprovida do artigo. Então isto quer dizer que vinda de Cristo e fim do mundo será apenas o mesmo evento. E o senhor, a senhora, o ouvinte, se quiser, pode ter acesso ao texto grego e procurar tirar suas dúvidas, caso você a tenha. Mas esta é a realidade de quem conhece a gramática grega, que a ausência de artigo, de um substantivo ou substantivos que estão ligados pela conjunção cai, significa que ele não é individualizado, mas é dependente daquele que possui. Portanto, a palavra sinteleias está ligada à palavra parousia, ou seja, a vinda do Senhor. Isto quer dizer, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, evidentemente acontecerá o fim do mundo. Jesus está voltando. Sua igreja tem esta preocupação, que a igreja primitiva, na pessoa dos apóstolos, teve ao pedir Jesus: declara-nos que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Sua igreja tem esta preocupação. Jesus está voltando, porque, em segundo lugar, ele declarou o tempo de sua volta. O texto básico que nós acabamos de ler está escrito: certamente cedo venho. O Senhor Jesus demarcou, portanto, um tempo de sua volta. A vida estará transcorrendo normalmente quando Jesus voltar. Como foi nos dias de Noé, disse Jesus, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Ouvinte, perceba você que Jesus Cristo demarcou um limite dessas atividades normais. Até o dia. Eles comiam, bebiam e davam-se em casamento, bem como também casavam-se. Mas, no momento que Noé com sua família entrou na arca, essas atividades normais cessaram-se para aquele povo, porque eles pereceram, todos eles, para a condenação eterna. Até o dia. Você pode estar planejando fazer tudo o que você faz, mesmo que sejam coisas normais. Mas isto você só vai fazer até o dia que Jesus Cristo voltar, ou o dia que você sair deste mundo. Então ele demarcou um tempo, dizendo até o dia.
ele vai voltar então em atividades normais. Os homens estarão trabalhando, estarão fazendo negócios, estarão pensando na política, estarão fazendo viagens. Tudo isto, de certo modo, é normal e certo. Mas é preciso pensar que a qualquer instante essas atividades podem cessar e certamente cessarão com a volta de Jesus. O Senhor Jesus deu alguns sinais de alerta para a volta dele. São vários sinais que as Escrituras também mencionam, inclusive noutras Escrituras, como na carta aos Tessalonicenses. Mas quero citar 3 sinais fundamentais, entre tantos outros, citados nas Escrituras pelo próprio Senhor. O primeiro sinal desses 3, quero alistar aqui a violência. A violência tomou conta do mundo. Mata-se homem hoje como se mata um porco ou até mesmo um cachorro. O homem não tem mais temor de Deus, não pensa mais, não reflete mais sobre a necessidade de temor ao Senhor. Mata-se um homem, uma mulher, como se mata qualquer animal, ou senão até pior do que isto. Os jornais estão mostrando a violência no Brasil e no mundo inteiro, nas cidades do interior e em todo lugar. O segundo sinal que alisto é a imoralidade. E o terceiro, a apostasia. O desvio dos caminhos do Senhor por aqueles que professam ser cristãos. Quando nós olhamos os dias de hoje, podemos ver como essas coisas tomaram conta do mundo, entre tantas outras. Igrejas hoje há que são verdadeiros clubes e boates, onde pessoas jovens, adultas e até velhos e velhas rebolam e se desmunhecam, parecendo estarem mesmo com inveja daquele pessoal que desfila na Avenida Paulista. Hoje vemos pastores, pelo menos eles dizem que são pastores, serem adeptos de palavrões, palavras obscenas. Quantos pastores ou chamados pastores não sabem falar outra coisa senão as palavras chulas, palavras pornográficas e que fazem o povo rir? Há aqueles que, quando não falam esses tipos de termos, são contadores de piadas, porque querem fazer o povo rir. A igreja, ou as igrejas, muitas igrejas, digo, gostam de ouvir esses homens, porque eles não combatem o pecado delas. Eles estão aí pela internet, são faladores de palavrões, de termos sexuais, incentivando o povo à imoralidade. E o povo cai na gargalhada. Mas a palavra de Deus diz: e vós ainda estáis inchados? E nem ao menos pranteastes, diz Paulo à igreja de Corinto, a imoral igreja de Corinto. Em nome do Senhor, continua ele, reunido o meu espírito e vós, ordeno pelo poder do Senhor, que seja lançado fora esse homem e entregue a Satanás. O apóstolo reclama aquela igreja por acatar essa imoralidade. Sem dúvida alguma, coisas hoje que também existem
em muitas igrejas hoje e o povo não vê. O povo de hoje, meu ouvinte, ao invés de estar rindo, precisa estar chorando. Não é tempo de rir, mas tempo de prantear, de chorar os seus pecados, a sua imoralidade, porque Jesus Cristo está voltando, está mesmo às portas. O profeta Jeremias, combatendo a apostasia dos seus dias, e certamente de todas as épocas, inclusive desta época em que estamos vivendo. No capítulo 8, versículo 12, ele assim expressou as palavras de Deus, a palavra do Senhor. Porventura se envergonham de terem cometido abominação? Não, de maneira alguma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão entre os que caem, e no tempo em que eu os visitar, serão derribados, diz o Senhor. Estamos vivendo num mundo que as pessoas não têm mais vergonha de tanta imoralidade. Estão rindo, está difícil mesmo para você que é pastor de uma igreja séria, batista de verdade, encontrar um homem, pastor, que pregue a verdade, que seja um homem decente para uma conferência. A palavra de Deus nos mostra a pregação de Paulo, apóstolo de Cristo, que o Evangelho de Cristo é um tripé. Era assim que Paulo pensava, era assim que Paulo ensinava, era assim que Paulo pregava. Ou seja, composto de morte, ressurreição e volta de Cristo. Paulo não conseguia pregar sem falar da morte, ressurreição e volta de Cristo. Porque Deus determinou um dia, disse ele, em que há de julgar o mundo com a justiça. Por meio do varão que ele destinou. E disto ele deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, versículo 31. Estas três coisas, morte, ressurreição e volta de Cristo, estão inseparáveis. Já que Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele voltará. Era isto que Paulo pregava. E para Paulo, o evangelho que não tem esta abrangência é falso, não é evangelho de Cristo. Isto está escrito e isto está claramente entendível na palavra de Deus. Amigos ouvintes, conheço uma pessoa que talvez você também a conheça. E se não conhece, procure conhecê-la, que não suporta falar da ressurreição e volta de Jesus. Com quem já travamos sérias batalhas, pela graça e pelo poder do Senhor. Falar da morte, essa pessoa aceita, mas da ressurreição e volta de Jesus, isto fala estremecer. Fico a imaginar quando a mensagem da ressurreição e volta de Cristo sumiu dos púlpitos, que por onde ando e fico observando, fico a pensar quem estaria por trás
desses púlpitos. O que está levando essas pessoas, esses pregadores, esses pastores, a não pregarem mais sobre a ressurreição e a volta do Senhor? O apóstolo Paulo não conseguia pregar assunto nenhum acerca do Evangelho de Cristo, sem falar de ressurreição, morte, ressurreição e volta de Cristo. Isto está claramente entendível na palavra do Senhor. Qual tipo de evangelho sua igreja tem ouvido, ouvinte? É o evangelho que abrange morte, ressurreição e volta de Cristo? O evangelho da cruz? O evangelho de Cristo? Ou é um evangelho que fala de todas as outras coisas, mas omite esse triplé, essas três colunas, que são as principais do verdadeiro evangelho? Jesus está voltando, de sorte que, em terceiro lugar, ele mesmo alimenta o anseio por sua volta. Vem, Senhor Jesus. A esperança da volta de Cristo, o anseio pela volta do Senhor, é algo inerente à vida cristã. É algo inseparável, é algo intrínseco. A esperança cristã, o anseio pela volta de Cristo. E isto só o verdadeiro cristão pode ter, anseio pela volta de Cristo. A rainha Vitória dizia: meu desejo é que Cristo volte enquanto eu viver, para que eu deposite a minha coroa a seus pés. O anseio pela volta de Cristo é algo inerente à vida cristã. Não se pode entender uma igreja, um cristão que não tenha esse anseio, que não vive alimentado por este anseio precioso, o anseio pela volta do Senhor. A noiva que tem seu noivo, que mora distante da sua cidade, que de vez em quando a visita, ela tem o maior prazer de receber o seu noivo. Ela fala para suas amigas, fala para seus parentes, fala para seus conhecidos, ela fala para a cidade: meu noivo está vindo visitar-me. É algo natural de qualquer noiva. Muitas vezes, aquela cidade ou muitas pessoas conhecem aquele noivo sem ele mesmo conhecê-las. Porque a noiva divulga esta notícia acerca do noivo pelo anseio, pelo prazer, pelo amor que ela tem ao seu noivo. A menos que ela seja uma noiva infiel. A menos que ela tenha outro namorado, quem sabe um amante. Aí ela não vai ter prazer da chegada do seu noivo, de falar dele, de proclamar a sua vinda. A igreja diz a palavra do Senhor em som categórico: é a noiva de Cristo. E como noiva de Cristo, ela deve amá-lo. Mas há igrejas que estão namorando o mundo
E dentre essas, há aquelas que já estão prestes a se casar. E outras que já têm certidão de casamento com o mundo, o sistema dominado por Satanás. E se você é pastor de alguma delas, cabe a você entrar com uma ação de divórcio perante o tribunal do céu. E será bem acatado. Os que são de Cristo, se existirem nessa igreja, vão apoiar o pastor. E se não houver ninguém que o apoie com esta atitude de divórcio, é melhor o pastor sacudir a poeira dos seus pés e comer gafanhoto assado com mel, como fez João Batista, do que ser cúmplice do pecado desses pecadores que estão marchando para outro lugar que não é o céu. A volta de Cristo trará muita tristeza para muitos, para uma grande multidão. Vai ser um momento de terror, um momento de medo, de pânico. Mas para os verdadeiros cristãos, aqueles que anseiam pela volta do Senhor, será um momento de grande alegria. Alegremos, pois, ó amados irmãos da Igreja do Senhor, porque a volta dele será o momento de nós trocarmos as nossas choupanas velhas pela mansão de ouro e eterna no céu. Será o momento de nós trocarmos a estrada pedregosa desta vida por um caminho macio e florido para nós preparado. Será o momento de nós trocarmos a companhia dos estrangeiros pela companhia daqueles que são o nosso verdadeiro sangue. E assim habitaremos para sempre com eles e na presença do Senhor. Sua igreja ouvinte está noiva de Cristo ou está noiva deste mundo mau e perverso? Concluindo, Jesus está voltando e finalmente sua volta vai abalar o mundo. O próprio Deus diz: e ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas também o céu. Prepare-se para a volta do Senhor, que Ele complete sua palavra em cada vida nesse instante. Amém.